Bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre o vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo, que acaba de ter um surto confirmado pela OMS. Esse vírus é capaz de causar uma doença febril hemorrágica, com uma taxa de mortalidade de até 90%. É um assunto que causa arrepio em qualquer um e vamos mergulhar fundo para descobrir mais sobre esse surto e o que está sendo feito para combater essa ameaça. A origem do vírus. O vírus de Marburg foi descoberto pela primeira vez em 1967 em uma cidade na Alemanha com o mesmo nome. Acredita-se que o vírus seja originário de morcegos frugívoros africanos e possa ser transmitido para humanos através do contato com fluidos corporais de animais infectados. Mas o que torna o vírus de Marburg tão letal é que ele pode espalhar rapidamente de pessoa para pessoa, especialmente em ambientes de cuidados de saúde com pouca proteção. O surto atual. Recentemente, o surto de vírus de Marburg foi confirmado pela OMS, deixando as autoridades de saúde em alerta máxima. O surto ocorreu em uma região remota de Guiné, na África Ocidental, e já foram relatados vários casos de infecção. Ainda não se sabe ao certo a origem do surto, mas as equipes de saúde estão trabalhando duro para controlar a propagação da doença. E quais são os sintomas e progressão da doença? Os sintomas iniciais do vírus de Marburg incluem febre, dor de cabeça e fraqueza. Conforme a doença progride, os pacientes podem apresentar hemorragias graves, incluindo sangramentos nas gengivas, olhos e outros órgãos. Em casos graves, os pacientes podem ter convulsões, entrar em coma e morrer em questão de dias. E será que já há algum tratamento contra esse vírus? Infelizmente, não há cura para o vírus de Marburg, mas as equipes de saúde podem fornecer tratamentos de suporte para ajudar a controlar os sintomas e prolongar a vida dos pacientes infectados. Isso inclui monitoramento constante, reposição de líquidos e nutrientes, controle de febre e administração de analgésicos. Em casos graves, os pacientes podem precisar de transfusão de sangue e outros produtos sanguíneos para ajudar a controlar as hemorragias. Como podemos se prevenir contra esse vírus? A melhor forma de prevenir a infecção pelo vírus de Marburg é evitar o contato com animais infectados, é lógico, e com pessoas que já estejam doentes. Os profissionais de saúde precisam utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas, aventais, máscaras para reduzir o risco de exposição aos fluidos corporais dos pacientes. Além disso, é importante manter uma boa higiene, lavando as mãos regularmente com água e sabão. Contudo, mesmo com as medidas preventivas, muitas perguntas ainda permanecem sem respostas em relação ao vírus de Marburg. Há suspeitas de que possa haver outros formatos de transmissão, além do contato com animais infectados e fluidos corporais. Algumas teorias indicam que o vírus pode estar presente em outros tipos de animais, como roedores e primatas, e ser transmitido através de alimentos contaminados ou mordidas de insetos infectados. Outra questão que gera muita curiosidade é a possibilidade de o vírus de Marburg ser utilizado como arma biológica. Por ser altamente contagioso e letal, há temores de que organizações criminosas ou terroristas possam utilizá-lo como um meio de causar caos e instabilidade em regiões vulneráveis. Apesar das muitas dúvidas que ainda cercam o vírus de Marburg, a comunidade científica e também as autoridades de saúde em todo o mundo continuam trabalhando incansavelmente para compreender melhor a doença e desenvolver tratamentos e medidas de prevenção mais eficazes. Afinal, é crucial que sejam tomadas as ações rápidas e efetivas para combater essa ameaça mortal e garantir a segurança e a saúde da população global. Além do que foi mencionado no vídeo, há alguns outros fatos conhecidos sobre o vírus de Marburg. O vírus de Marburg é classificado como um flovírus, pertencendo à mesma família do vírus Ebola. O vírus é extremamente resistente, podendo sobreviver em superfícies e materiais por dias e semanas. O período de incubação do vírus pode variar de 2 a 21 dias.
O vírus também pode ser detectado no sangue e outros fluidos corporais de pacientes infectados. Desde sua descoberta, no ano de 1967, houve apenas cerca de 12 surtos documentados de vírus de Marburg, totalizando aí menos de 600 casos confirmados. Sabemos também que o surto de vírus de Marburg geralmente ocorre em áreas remotas e rurais da África, e com maior incidência em países como Uganda, Angola e República Democrática do Congo. Há pesquisas em andamento para desenvolver uma vacina eficaz contra o vírus de Marburg, mas ainda não há uma opção disponível no mercado. Embora o vírus de Marburg seja um assunto assustador, é importante lembrar que a maioria das pessoas não corre risco de contrair a doença. No entanto, é fundamental que sejam tomadas medidas de prevenção adequadas e que sejam feitos esforços contínuos para monitorar e controlar a propagação do vírus sempre que ocorrer um surto. Mas há algo no vírus de Marburg que nos faz sentir inquietos. Talvez seja a taxa de mortalidade impressionante que pode chegar a 90%, ou talvez seja a natureza misteriosa do vírus que se originou em morcegos frugívoros africanos e pode ser transmitidos por meio de fluidos corporais infectados. Ou talvez seja o fato de que esse vírus é tão resistente e pode se espalhar tão facilmente, especialmente em ambientes de cuidados de saúde com pouca proteção. O surto recente de vírus de Marburg na África Ocidental nos leva a nos perguntar: como isso poderia acontecer? O que causou esse surto? Como as autoridades de saúde estão lidando com a situação? Há algo mais que precisamos saber sobre esse vírus que ainda não foi divulgado? Em última análise, o vírus de Marburg é uma ameaça misteriosa e assustadora. Mesmo com todo o conhecimento e as medidas de prevenção disponíveis, ainda há muito que não sabemos sobre esse vírus. Talvez seja exatamente isso que nos deixa tão intrigados e inquietos. Até um próximo vídeo.